Deus me grita, com Deus me levanta, comigo eu falo, comigo eu canto, eu boto um papo, eu boto um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Quer conquistar bem-estar e ficar de bem com a vida? Eu sou Roberta Berlitz e posso te ajudar. Acesse meu contato pelo QR Code e saiba mais. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Mulheres Quebrando Tabus aqui na nossa Vale TV. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, o Majestic Drinks, que fica em São Leopoldo, a Roberta Berlitz, que é terapeuta e psicopedagoga, e também ao usualbrechó.com.br, que fornece as roupas para o nosso programa. Hoje eu estou com um conjunto de moletom na cor vinho, com os detalhes em cinza, umas letras brilhosas, só que esse conjunto já é meu, você não vai conseguir comprar. Mas elas têm vários produtos lá que vocês podem acompanhar na página do Insta, no site, que é usualbrechó.com.br. Hoje a gente está aqui com uma convidada para falar um pouquinho sobre o Agosto Lilás, os 17 anos da Lei Maria da Penha, um pouquinho sobre a atuação da parte da advocacia nos direitos das mulheres, que é a Isadora Cunha. Queria agradecer a tua participação, Isa, e te dar as boas-vindas e que tu se apresentasse para os nossos telespectadores. Muito obrigada, Jana, pelo convite. É um prazer estar aqui na Vale TV, na Mulheres Quebrando Tabu. Fico bem honrada de estar aqui conversando com outra mulher sobre as nossas questões, sobre os nossos direitos, né? Eu sou advogada, trabalho no direito trabalhista, na assistência social, INSS, questões que também são relacionadas às mulheres, mas nem sempre a gente traz esse foco, né? Então, mas é um trabalho que também envolve bastante o direito das mulheres, ainda mais num contexto e num país como o nosso, com tanta desigualdade social e que, em geral, as mulheres dependem do trabalho para viver, né? Então, fico muito grata de poder estar aqui conversando um pouquinho sobre isso também. Bacana. Antes de a gente entrar um pouquinho mais sobre o teu trabalho, sobre essa temática, eu queria que tu contasse um pouquinho, assim, qual tabu tu sente que tu quebrou por ser mulher que te marcou, assim. Olha, é uma pergunta complexa, né? Mas eu acho que eu vou ficar aqui um pouquinho nessa questão do meu trabalho, né? Hoje eu tenho um escritório em que eu tenho 2 sócias, então nós somos 3 mulheres. No direito, em geral, são mulheres que trabalham, que estão estudando, a gente vê bastante servidoras públicas na área do direito, mas nem sempre as mulheres conseguem ter um escritório próprio composto só por mulheres. E essa foi uma escolha nossa. Então, acho que isso é algo que quebra o tabu e também a atuação no direito sindical, porque a gente vê bastante homens advogados, presidentes de sindicatos que são homens, é um mundo também muito masculino ainda, e nós atuamos com a advocacia sindical, somos mulheres, e acho que também isso é algo que marca e traz um diferencial, né? Trabalhamos representando alguns sindicatos e 2 desses sindicatos também são presididos por mulheres. Então eu acho que isso é algo que quebra o tabu e responde um pouco a tua pergunta. Muito bem. A gente quebra vários tabus, as mulheres que vêm aqui abordar essa questão, né, trazer o seu relato, desde criança, desde da vida, né, pessoal, e muitas trazem esse relato da vida profissional, né? Então tu trazes ali essa questão dos sindicatos, né? E enfim, muitos trabalhos, muitos espaços que nós ocupamos enquanto trabalhadoras são majoritariamente compostos por mulheres, mas a gente percebe ainda os postos de liderança, de gestão, de presidência ainda ocupado por homens, né? De que maneira tu acha que a gente consegue mudar essa realidade? Olha, isso é uma realidade que eu acho que já vem mudando bastante, né? Mas a gente precisa, assim, falando do nosso lugar, do lugar das mulheres, né? Não
assim, da sociedade em geral, mas do lugar das mulheres, eu acho que a gente precisa se reconhecer mais como aliadas, como mulheres capazes, né, de desempenhar, de realizar desafios, de concretizar ações importantes, de estar no mundo político. Eu não digo política partidária necessariamente, mas estar ali nos espaços de poder. Eu acho que é muito importante este engajamento, essa proatividade da mulher se sentir capaz e das mulheres que estão na vida pública, no trabalho, na família, que elas também encorajem outras mulheres a isso, né? A gente tem uma criação que ela ainda é muito masculina, assim, nessa questão do poder, do viajar, né, a questão dos brinquedos de menino, brinquedos de menina, o foguetinho, o caminhão, o carro, o avião, né, geralmente são presentes para os meninos, e ali a questão dos cuidados, né, da casa, bonequinha, nananã, são em geral para as meninas. Então eu acho que se a gente puder desde pequena, né, desde pequeno estimular as meninas e os meninos a trabalharem junto, a saber que podem fazer coisas similares, cada um do seu jeito, eu acho que isso traz bastante avanço, e a gente se apoiar, né, a gente acreditar na gente, a gente se apoiar e a gente colocar a nossa cara a tapa, digamos assim, porque a gente tem muitos homens em diversos espaços de poder, e nós mulheres, quando a gente vai se colocar, a gente estava até conversando sobre isso agora há pouquinho, quando, eu vou me colocar para a presidência de um conselho, vou me colocar ali para a presidência de alguma associação, a gente pensa, será que a gente vai ter tempo para tudo isso? Como é que vai ficar os afazeres em casa? Será que eu vou conseguir dar conta? A gente sempre quer nos exigir uma excelência, o máximo, e se a gente não desempenha daquela forma, a gente se cobra. Enquanto isso, os homens muitas vezes estão lá ocupando diversos espaços e nem sempre com excelência, às vezes fazendo como dá, porque também, enfim, nem tudo a gente consegue ser excelente, né? Vamos ser sinceros. Então, que a gente consiga se cobrar menos também essa questão de, se eu for, eu vou ter que ser excelente, ser impecável, e isso não é uma realidade, né? E se a gente se apoia, se a gente está junto, se a gente tem rede de apoio, eu acho que a gente consegue estar nesses lugares. Agora, com relação a, por exemplo, chefias no trabalho serem homens, né? Que a gente vê, por exemplo, no ramo do sapato, né? No ramo calçadista, a maioria das trabalhadoras são mulheres que estão ali trabalhando, né, confeccionando sapato na linha de produção. Mas, em geral, as chefias são homens, ou são mulheres, mas que reproduzem comportamentos, se masculinizam, digamos assim, né, para performar ali uma posição de chefia. Então, isso daí eu acho que é algo que precisa de consciência, precisa de medidas. A gente tem algumas inovações legislativas deste ano mesmo que colocam essa questão de gênero, essa questão das mulheres também para ser discutida no mercado de trabalho, e para que os chefes, os diretores, né, os que estão ali no poder de nomear, você vai ser chefe, você vai ser diretor, possam também se ambientalizar, conhecer conceitos e romper essas barreiras, né? Permitir, sim, olhar, sim, para outras mulheres, e que elas possam desenvolver o trabalho delas sem precisar vestir uma armadura de homem, né? Uma armadura masculina, e como se tivesse que impor, como se tivesse que ser agressiva, e que os próprios homens identifiquem também que não é assim que precisa se agir, né? Que o poder, ele não precisa ser algo agressivo, né? O poder de mando, de comando e tudo mais. Tu traz na tua fala algumas questões assim que eu reflito, já trouxe e gostaria de reforçar também. Um pouco... tem uma frase que até é estampada nas camisetas, né? Seja uma mulher que apoie outras mulheres, né? Que eu acho que é muito isso, assim, do que tu trouxe. E também a questão da representatividade, né? O quanto é importante outras mulheres veem que vocês têm um escritório de mulheres, que isso é possível, né? Que nem, por exemplo...
No caso, tu falou da questão das brincadeiras, né, de menino, de menina, os sonhos, né, e a gente percebe muito, que nem, por exemplo, quando eu era criança, a imagem de um cientista era um homem branco, um senhor vestido um jaleco, né, geralmente nessa perspectiva, né, e hoje a gente tem, né, a Barbie cientista da Jaqueline Góes de Jesus, que foi a mulher que sequenciou o Covid em tempo recorde aqui no Brasil. E é uma mulher negra. E a importância das mulheres se vê nisso, né? Então, e a própria Jaqueline, numa palestra que eu estava o ano passado ali na Fevale assistindo, também traz essa questão da importância dos homens darem o espaço e colocarem as mulheres e darem essa oportunidade para que elas também estejam nesse posto que foi majoritariamente ocupado por homens. Com certeza, concordo contigo, porque são disputas, né? Ali voltando novamente para a questão sindical, por exemplo, que é um chão que eu conheço um pouquinho mais. Se durante 20, 30 anos aquela presidência daquele sindicato, daquela associação, daquele grupo é de homens, né? E se esses homens estão atentos à realidade, né? Estão vivendo aqui no ano de 2023, Brasil, acho que deve sim partir deles também essa cedência de espaço, né? Essa visualização de que, olha, trazer uma mulher aqui para estar à frente deste lugar, dessa luta, por exemplo, né? Isso que tu trouxe, né, da questão do Covid, que foi tão importante, tão impactante para a nossa sociedade, né, há sim essa necessidade de os homens também fazerem este movimento de, olha, eu vou ceder este espaço, não faz sentido agora, né, ficar novamente, trazer mais do mesmo, digamos assim, trabalhar em conjunto, né, você pode ser um vice-presidente, você pode estar na equipe de frente da Covid, você pode estar junto e não precisa estar ali nos holofotes, né? A gente vem falando isso na questão do direito, que agora a gente tem o STF, a gente vai ter mais uma vaga, né, para um ministro ou para uma ministra do STF, e eu faço parte de um movimento de advogadas trabalhistas, de advogadas mulheres que estão propondo, questionando que este novo cargo, este novo ministro ou ministra seja uma mulher. E além de ser uma mulher, que seja uma mulher negra. Porque a gente tem o STF, tem todos estes anos, a gente tem a nossa Constituição de 88, a gente tem enfim, né, milhares de ciclos já que o nosso país enfrentou, e a gente nunca teve uma mulher negra como ministra do STF. Né? Então, isso para mim, né, da questão da representatividade é fundamental, porque hoje as mulheres negras são as mulheres mais pobres, são as mulheres que sofrem mais violência, né, de várias formas, né, o racismo ele é estrutural, a misoginia é estrutural também, então essas mulheres estão colocadas em lugares de mais violência e de descaso, então ter sim uma mulher negra sentada, né, na Suprema Corte, ocupando uma cadeira, acho que é algo incrível e que precisa sim ser colocado e cobrado, inclusive pelos advogados, pelos homens, pelos juristas, né? A gente fala bastante que também seja alguém da advocacia, porque tem lugares diferentes dentro do judiciário também, né? E aqui é uma mulher negra que venha da advocacia, que esteja consciente e comprometida com as questões sociais, né? Porque a Constituição Federal, ela é um ato político, né? Ela é o limite da barbárie, a nossa Constituição Federal. E muito dela não se aplica ainda. Então, ter ali uma pessoa que viveu na sua pele e vive na sua pele todas essas discrepâncias, né? Independente da classe social dela, é algo fundamental. Então, eu acho que neste momento os homens deveriam, os que estão se colocando, claro que não é algo oficial, né, porque é uma escolha do presidente da República, mas aqueles que estão ali no movimento para querer ter uma cadeira deveriam sim dizer, olha, neste momento é sim uma mulher negra, uma mulher
da advocacia ou, enfim, fazer as suas colocações, mas sabendo que este espaço precisa sim ser ocupado por uma mulher para ter essa questão da representatividade, né? Sim, perfeito. É muito importante isso. E voltando um pouquinho ao assunto, né, que é muito assunto nesse mundo das mulheres, né, ainda mais que permeia a questão da advocacia, né, que está dentro de muitas violências de gênero presentes, que tu falasse um pouquinho mais da atuação, né, que tu tem além do teu escritório, né, que tu participa do Condinho, o que é, como é que funciona. Certo. É um ótimo momento também para a gente falar sobre isso, né? Porque também as pessoas veem as advogadas, os advogados muito restritos à questão do escritório, à questão de processo. Claro que isso é relevante, é fundamental para a nossa profissão, mas a advocacia ela também pode ocupar outros espaços, né? Então eu estou já no 2º ano como presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui da subseção de Novo Hamburgo. E com isso, comecei a participar do CONDIM, que é o Conselho Municipal de Direito das Mulheres aqui de Novo Hamburgo. O ideal é que cada cidade, cada município tenha o seu conselho. Aqui em Novo Hamburgo a gente já tem, se não me falha a memória, desde 2006 ou 2009. E ocupando essa cadeira, né, representando a OAB, que esse conselho é um conselho paritário, então a gente tem pessoas representando lá que são do governo, são da administração, né, da Coordenadoria da Mulher, da Secretaria da Saúde, da Secretaria da Educação, da Habitação, né, a gente tem ali algumas cadeiras que são da administração e outras cadeiras que são da sociedade civil. Então, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma cadeira lá. E este conselho, ele também tem uma presidência, tem uma diretoria, e neste ano, então, eu me coloquei, né, desejando a presidência, e concorri ali às eleições e ganhei então a presidência, né? Fico muito grata pelas conselheiras terem votado em mim, terem acreditado nesse trabalho. E o conselho, ele serve para fiscalizar a questão de direito das mulheres, a questão das políticas públicas no município, serve para discutir como estão as políticas públicas, o que tem de novo, o que pode ser feito, o que não está legal, e também para propor e para ser consultado. Então, estamos pensando em abrir, não sei, ter uma medida lá que se relaciona aos direitos das mulheres. Levar isso para o Condim, para neste conselho ali, com a presença de diversas conselheiras da administração, da sociedade civil, discutir, trazer experiências de outros municípios, conversar, né, propor, alinhar, daqui a pouco pensar num projeto legislativo, se for necessário. Então, o conselho é um espaço público, é uma arena pública para que as mulheres estejam ali discutindo sobre as mulheres, sobre os nossos direitos, né? Então é algo que para mim está sendo bem bacana, bem uma felicidade assim de poder estar compondo, poder estar participando e saber que existem espaços que a gente pode falar de políticas públicas e não só questionar e brigar no judiciário, né? Que a gente vai lá, questiona, mas o processo ele é para uma pessoa ou até para uma coletividade, mas ele não abrange tanto. Então, a gente poder estar num espaço de discussão é bem bacana para a gente poder também concretizar, né? Porque às vezes a gente está falando, criticando e a gente não está conseguindo botar a mão na massa, tentar articular questões diferenciadas para a gente. Então, é um espaço também em que as lideranças femininas podem surgir, né? Então, é um bom lugar para te começar a pensar em essa vida política, novamente, que não precisa ser partidária, mas política, de estar ali atuando em espaços de poder importantes. Então, é o que a gente vem fazendo. E este ano, inclusive, aliás, essa semana, a gente já tem o 7º seminário da Lei Maria da Penha, que é o seminário municipal. A gente está comemorando, celebrando os 17 anos da Lei Maria da Penha, e trazendo neste seminário, que vai ser na Casa das Artes, da 1 às 17, na quinta-feira, a gente vai estar trazendo questões para promoção da autonomia da mulher. Então, a gente vai estar falando sobre direito de família,
violência doméstica, lei de alienação parental, porque são temas que convergem e muitas vezes são colocados, utilizados como para limitar a autonomia da mulher ou para reforçar essa limitação, esse estereótipo de gênero, né, esse silenciamento. A gente vai estar falando também de direito do trabalho, né, sobre a desigualdade salarial, sobre as novas leis que a gente teve já neste ano, tratando do direito das mulheres. A gente vai estar falando sobre o teto de vidro, né? A gente sabe que as mulheres, muitas, né, conseguem, estão ali se qualificando cada vez mais, mas chegam em momentos, como a gente falou lá no início da conversa, que elas não conseguem passar ali uma barreira invisível, né, para chegar numa posição de liderança ou para poder ter um salário melhor. Então a gente vai estar falando sobre essas questões e eu acho que é fundamental, assim. Eu, na presidência do Condim, já puxei que fosse todo um seminário de direito, mas porque eu acho que é importante. A gente vai ter outros momentos para falar de outras coisas relevantes, mas eu acho que nesse momento, assim, a gente tá discutindo direito, tá falando sobre o que é isso na prática e poder acessar as mulheres é importante também para um mundo mais justo, mais equilibrado, né? E a Lei Maria da Penha fala sobre isso, né? A Lei Maria da Penha, ela não é uma lei que cria novos crimes. Ela contextualiza o que é a violência doméstica, os tipos de violência doméstica que existem, e ela é tão importante, ela é a terceira melhor do mundo, ela é tão relevante porque ela não traz efeitos só penais, ela traz questões sociais, de assistência social, de saúde, de segurança, de habitação, de moradia. Então, a Lei Maria da Penha é muito mais complexa, a violência doméstica é muito mais complexa do que a gente falar pontualmente sobre um caso de violência. E eu não estou diminuindo, né, e dizendo que é pouco, não. É muito grave, é muito importante, mas não é só que este inquérito, por exemplo, seja concluído e o agressor seja condenado. A gente precisa de vários outros instrumentos que a Lei da Maria da Penha traz para fazer realmente com que as mulheres possam viver em segurança dignamente, né? Uhum. Muito, muito bom a gente saber estar amparada por essa lei, né? De novo, estamos no Agosto Lilás, comemorando 17 anos da Lei Maria da Penha. E eu queria que tu trouxesse um pouquinho, assim, a tua percepção. Claro, a gente talvez não vivenciou tanto quanto como era antes, né? Mas a gente tem conhecimento de dados, de pesquisa, né? Talvez se tenha muitos dados maiores, vamos dizer assim, pelo fato de que antes era muito silenciado e reprimido essa questão, né, muito naturalizado no nosso ambiente, essa questão da violência contra a mulher, e de que forma, assim, tu enxerga a atuação, as melhorias, onde estamos, para onde queremos ir, né, de que forma ainda a gente pode evoluir no contexto da Maria da Penha. Certo. Eu acho que é sempre importante a gente contextualizar que a Lei Maria da Penha, ela não é fruto de deputadas e deputados que se uniram e criaram a Lei Maria da Penha. Ela é fruto do movimento de mulheres, né? Então, muitas mulheres, já antes lá da Lei Maria da Penha, já um grupo de mulheres, já muito antes da Lei Maria da Penha ter sido criada, já estava se mobilizando e criticando o descaso do Estado brasileiro em relação à violência contra a mulher. Então, o caso da Maria da Penha, né, de ter sofrido, né, algumas tentativas de feminicídio e o governo brasileiro, o Estado brasileiro não ter processado devidamente o agressor dela, né, ter deixado que ela ficasse ali em ciclos de violência e não protegido esta mulher, né? O caso dela, então, foi levado até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Que o Brasil, ele é signatário, ele assinou tratados internacionais que falam de violência doméstica e que falam que a violação
desses direitos das mulheres, né, tratados que falam de direito das mulheres, que a violação desses direitos constitui uma afronta aos direitos humanos, né? Então existe um controle internacional de direito, que são esses tratados internacionais, e organismos que fiscalizam e que julgam casos que podem ter ocorrido, né, de violência, de violação desses direitos humanos. Então, o caso da Lei Maria da Penha foi levado até a Organização dos Estados Americanos, né, até a Comissão de Direitos Humanos da OEA, e lá, então, foi feito um relatório sobre o caso da Maria da Penha, foi estudado com todos os documentos, né, do governo brasileiro, com os documentos da vítima, e foi verificado uma série de violações. Então, ali a comissão, ela dá um parecer e ela diz, olha, para o Estado brasileiro respeitar os tratados que ele mesmo assinou, ele vai precisar fazer uma série de coisas. Entre elas, devidamente processar e julgar os crimes contra as mulheres, os crimes em situação de violência doméstica, e também vai ter que tentar reparar essa violação grave à Maria da Penha. Então, por isso surge o nome, né? A Maria da Penha é o nome da lei, ela é homenageada, digamos assim, mas não é uma homenagem e uma celebração bonita, né? É um marco histórico que é importante que a gente tenha isso na nossa memória coletiva. E a Lei Maria da Penha, então, já vinha sendo escrita e proposta por diversas estudiosas da área, né, das ciências sociais, do direito, da sociologia. Então, a Lei Maria da Penha, ela é muito importante, ela é muito boa mesmo, como eu falei, a terceira melhor do mundo, porque ela foi um trabalho completo. Veio uma determinação internacional dizendo, olha, Brasil, se você não seguir essas recomendações, você vai ser condenado e vai ter coisas mais graves ainda. E então o Brasil precisou se amparar devidamente nos estudos e fazer algo efetivo. Então isso é uma conquista já do movimento de mulheres, das mulheres que atuaram nisso. E a lei realmente é um marco, porque agora a gente tem essa situação das medidas protetivas, né? Claro que antes a gente não tem como saber o número da violência, a gente supõe, porque não chegava até a polícia, né? Não era nem tratado. A gente sabe que ainda hoje muitas situações não chegam até a polícia. Até que a mulher pode até tentar ir, pode até tentar fazer a denúncia, mas muitas vezes ela não é tratada da forma correta, os termos corretos não são nomeados e isso acaba afastando a mulher da justiça, né? E tudo mais. Então ainda há muito, muito, muito a ser feito. Mas hoje a gente tem as medidas protetivas saindo em menos de 48 horas, né? A gente já tem ali a presunção, digamos assim, de que o que a mulher está falando é uma verdade. Ela não precisa trazer provas para provar que ela está sofrendo uma violência doméstica. A palavra dela é um meio de prova importante, né? A gente tem a possibilidade de fazer registros online. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a delegacia online para crimes que não sejam tão graves, né, como feminicídio, sequestro e medidas protetivas, a gente consegue fazer online. A gente consegue falar de violência doméstica na questão do trabalho. A própria Lei Maria da Penha, por exemplo, algo que poucas pessoas sabem, mas eu acho importante comentar, que ela lá nas medidas protetivas, ela diz que se essa mulher precisa se afastar do trabalho por conta dessa violência doméstica, ela tem garantido o vínculo de emprego dela. Então ela pode ficar até 6 meses afastada do seu posto de trabalho e isso não vai gerar uma demissão por justa causa, por exemplo, ou um abandono de emprego. Não deve gerar, porque é o direito dela. Se ela está sendo violentada e se ela precisa fugir, se ela precisa se esconder, se ela precisa se resguardar, se ela precisa sair da cidade, ser abrigada, né, algo do gênero, o trabalho dela precisa lá ser mantido. Se for uma servidora pública, tem o direito de ser transferida, tem a prioridade de ser transferida. Se precisa colocar numa escola, trocar os filhos, as filhas de escola, também tem ali garantido o direito. Então, é uma série de medidas sociais que a gente verifica que a Lei Maria da Penha se preocupa e se ocupa, né? Ainda na prática,
nem sempre ocorre, mas é algo já de grande valia e que acho que vem do papel da advocacia das mulheres, que é um movimento que é mais dos últimos anos também, dizer, olha, eu sou mulher, eu sou feminista, eu sou advogada, eu lido com isso, se colocar uma advocacia que é ativa, né? Que vai lá e diz, olha, o nome disso tá lá na sociologia, mas eu vou trazer aqui, vou dizer, isso aqui é desigualdade de gênero, isso aqui é porque ela é mulher que isso está acontecendo. Se fosse um trabalhador homem, não estaria. Se fosse um servidor homem, não estaria. Então, a gente fazer essas nomeações, eu acho que é bem importante para a gente provocar o judiciário e conseguir que a Lei Maria da Penha tenha uma maior abrangência, uma maior aplicação do que a gente ainda vê hoje ela tendo, né? Sim, perfeito. A gente pode comparar um pouquinho, assim, né, com todas as outras leis, ou, por exemplo, a gente pega o SUS, que a gente tem um projeto lindo e que na prática ainda tem coisas a melhorar, né? A gente vai perceber isso nos outros âmbitos também. A gente espera que a Lei Maria da Penha cada vez se efetive mais, né? Que as mulheres se empoderem, que as mulheres tenham direito de ter voz, né? De conseguir defender os seus direitos, que os homens contribuam com isso. Nós precisamos de todos juntos nessa luta. Foi uma aula, infelizmente, assim, o tempo passou voando, a gente poderia ficar horas, a gente pode combinar um outro dia também para falar mais especificamente, que é legal a gente levar essa informação dessa lei um pouquinho mais na nossa linguagem para as mulheres saberem dos seus direitos, né? Agradeço muito a tua participação. Você que está nos assistindo, envie esse vídeo para outras pessoas poderem ter acesso a esses movimentos, a essas ações que a gente tem aqui na região, que talvez na sua cidade tenha também. E, Isa, muito obrigada. Muito obrigada, Jana, pelo convite. Fico super feliz, fico à disposição. Quero sim poder voltar, seja nesse formato ou de outras formas, né? Convidar também as mulheres aqui de Novo Hamburgo a participarem, né, do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, a participarem do seminário, a estarem atuantes, a poder, né, participar, divulgando e falando, reclamando, trazendo contribuições, trazendo críticas, porque eu acho que dessa forma, uma ouvindo a outra, né, e sabendo que existem espaços para a gente conversar, para a gente dialogar, se conhecer, eu acho que dessa forma todas nós ganhamos bastante. Não é fácil, a gente tem muita coisa para evoluir ainda, mas precisa ser feito, né? Então eu agradeço também essa oportunidade, o programa As Mulheres Quebrando o Tabu, né? Já bem temático, bem direcionado para os nossos desafios. Eu fico muito feliz de estar aqui, parabenizo vocês por essa iniciativa, fico grata e contem comigo. Então tá, muito obrigada, gente. Até a próxima segunda.